Então, eu vou conversar agora com o Carlos Mink. Deixa eu ver, o Lula fez um discurso hoje também, muito bom, em que ele falou sobre o fracasso do acordo Mercosul com a União Europeia. Ele acabou fazendo um discurso que o pessoal gostou muito porque foi considerado um discurso decolonial, né, anticolonial. Coloca aí o discurso do Lula, por favor, Gui. De acordo com a ciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender, e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Muito bem. Carlos Mink, bem-vindo de lá fora, tudo bem? Boa tarde, eu me enrolei com o link, mas agora eu estou linkado no 247. O Jornal da Fórum. Revista Fórum. Revista Fórum, Miguel do Rosário, cafezinho. É isso aí. Mas todo mundo, a gente é todo mundo primo aqui. Mink, esse videozinho que eu mostrei foi o Lula falando sobre o fracasso, né, até o momento, e aparentemente vai ser um fracasso do acordo Mercosul com a União Europeia. Aí o Lula fala, não vem culpar a gente, porque quem não quer, quem não está querendo são vocês, né? Porque o Lula fez de tudo, né? O que você acha disso? Olha, eu acompanhei isso ao longo do tempo, isso está sendo discutido há 20 anos. A área técnica dos governos, quer dizer, do Mercosul e da União Europeia, tinham chegado a um bom entendimento. A questão principal é a França e a pressão dos agricultores franceses. Na verdade, eles querem um mercado protegido. Né? Eles dizem que nós não cumprimos aqui as medidas com o mesmo rigor que a União Europeia impõe a eles. Mas eu acho esse argumento realmente muito ruim, até porque nós estamos avançando na questão ambiental, temos compromissos ambientais. É muito triste que uma questão protecionista, sobretudo de um país, tem alguns outros reflexos, mas a França, né, bloqueie um acordo que é tão bom, tanto para a União Europeia quanto para o Mercosul. Então, eu lamento isso, espero que isso ainda evolua, não vejo que esse assunto já foi esgotado definitivamente, mas é de lamentar, nessa altura do mundo globalizado, que um protecionismo de um país breque negociações de 20 anos entre dois continentes. Muito bem. Tem outro assunto aqui que é bem a sua praia, né? Você é um dos ambientalistas mais conhecidos do país, que é essa notícia, né? Que é boa, né? É de hoje, dia 21 de fevereiro de 2024. Desmatamento na Amazônia cai 60% este ano, em janeiro deste ano, com 40% de perdas. Excelente. O que você achou dessa notícia? Ótima. Eu tenho tido contato permanente com a Marina Silva, minha companheira, com o Rodrigo Agostinho, também meu companheiro, presidente do IBAMA, e essa questão dos servidores do IBAMA que estão fazendo demandas, que eu entendo que são justas. Eles até alguns setores paralisaram, não todo o serviço, mas, em suma, no âmbito de uma negociação de um melhor plano de cargos e salários com o governo. Né? E eles dizem que setores, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, conseguiram muito melhor que eles. Mas o tema não é esse. O tema é que, apesar de tudo, o desmatamento está caindo. Por quê? Porque nós temos governo, nós temos Lula, nós temos Marina, né? Temos bye-bye
para um presidente que estimulava o desmatamento, que agredia os povos indígenas, que abraçava os garimpeiros ilegais. Agora, é claro que nós temos que enfrentar outras questões, sobretudo no Cerrado. Eu tenho conversado com a Marina, no Cerrado não cai o desmatamento, ao contrário, em algumas áreas aumenta. Eu tenho conversado com ela e com seus dirigentes, o Capobianco, né, que a gente tem que adotar para o Cerrado algumas medidas diferentes daquelas da Amazônia, ou melhor, adequadas, adaptadas. Eles estão de acordo, mas é mais difícil mesmo, porque a lei permite que você desmate no Cerrado, legalmente, mais do que o dobro do que você pode desmatar na Amazônia. Então, as medidas são diferentes. Agora, eu estou otimista, eu acho que o Fundo Amazônia vai receber mais recursos. Hoje mesmo eu vi se falando nisso, vão ter aportes para o Fundo Clima e para o Fundo Amazônia. Veja, eu próprio criei, na minha gestão no Ministério, o Fundo Clima e o Fundo Amazônia em 2008, portanto, há 16 anos atrás. Eu acho que eu estou ficando mesmo coroa de vez, né? Já tem 16 anos que a gente criou o Fundo Clima e o Fundo Amazônia. O Mercadante está super animado, porque a gente botou os dois numa gestão BNDES, né? Sendo que o Fundo Amazônia, quem escolhe os projetos é o comitê do Fundo Amazônia, né? O COFA, né? E o pessoal está animado, porque não basta estalar o dedo, você tem que ter o projeto, aprovar o projeto, começar a desembolsar. E esse recurso é fundamental, tanto do Fundo Amazônia quanto do Fundo Clima, para garantir mais emprego, com sustentabilidade e menos desmatamento. E eu estou confiante porque tanto vários países já disseram que vão colocar recursos mais no Fundo Amazônia. Hoje mesmo, na reunião do G20, outros países já falaram em recursos. E é bom isso, mostrar que o meio ambiente ele não fica só dizendo não faça isso, não faça aquilo. Ele coloca recursos para melhorar o extrativismo sustentável, para melhorar os planos de manejo sustentáveis, né? Até a pesca sustentável e recursos para o turismo. Então, eu acho que, tendo esse recurso adicional, nós vamos conseguir avançar mais ainda, com mais gente disposta a abraçar as nossas propostas ambientais, sabendo que isso vai dar também, vai trazer recurso, vai trazer salário, vai trazer emprego. Um pouco de assunto, eu queria saber sua opinião sobre esse entrevero diplomático que acabou adquirindo uma proporção importante. Li agora, uns minutos atrás, eu não tinha lido na íntegra, eu tinha lido a matéria, mas não tinha lido assim na íntegra o texto que o Mauro Vieira, que é o ministro brasileiro de Relações Exteriores, conhece, é um cara muito elegante, ele é muito diplomata no sentido total da palavra, ele é um gentleman. Ele fez um texto muito duro. Eu nunca vi o Mauro Vieira tão furioso, em que ele detona o ministro de Relações Exteriores de Israel. Ele falou que em 50 anos de carreira ele nunca viu um caso de tanta grosseria contra um presidente de um país amigo. Eu queria saber o que você acha. E depois desse discurso, o Israel voltou a atacar o Brasil, ainda com outra coisa. Olha, eu tenho uma opinião, talvez um pouco minoritária dentro da esquerda. Eu conheço profundamente esse assunto. Veja, eu vejo o seguinte: o Hamas é uma organização terrorista que oprime as mulheres, oprime os LGBTs e quer destruir o Estado de Israel. Então, nunca haverá paz com o Hamas. O Netanyahu é um fascista, corrupto, sempre boicotou a criação de um Estado palestino, né? Tentou subjugar o poder judiciário, centenas de milhares
de israelenses foram às ruas em manifestações históricas e acabaram brecando essa tentativa totalitária do Netanyahu de dizer que as decisões do Supremo de lá poderiam ser revogadas pelo parlamento aqui. É mais ou menos uma linha Bolsonaro, uma linha também Maduro, de subjugar o poder judiciário. Então, o que eu acho? Com Hamas e com Netanyahu, nunca haverá paz. O povo de Israel tem que antecipar as eleições, tirar esse fascista e colocar um democrata, né? O povo palestino tem que afastar o Hamas e colocar um governo representativo para ser o dirigente de um Estado independente democrático, que respeite os vizinhos e também não oprima as mulheres e os LGBTs. Bom, em relação a esse imbróglio, eu sou daqueles que acham que o Lula errou. Ele não deveria ter feito a comparação com o local, de forma alguma. De forma alguma. Agora, não significa que ele errou tudo que ele disse. Vamos combinar. O mal da fita não é o Lula. O mal da fita é o Netanyahu, que, depois de um horrível atentado terrorista, ele está destruindo uma população inteira. É como se a polícia aqui quisesse pegar um traficante numa favela e bombardeasse a favela toda. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Eu acho que ele está cometendo crimes de guerra. Agora, o Holocausto é outra coisa. Além dos 6 milhões de judeus, o Hitler matou 4,5 milhões de outras categorias em campos de concentração. Comunistas, ciganos, gays, pessoas com deficiência. Foram mais, então, na verdade, não foram 6, foram 10,5 milhões com o conceito de raça ariana superior. Então, era uma coisa industrial para destruir várias categorias que não fossem arianos puros. Comparar uma coisa detestável, que eu considero que são crimes de guerra, com o Holocausto, foi um erro que só prejudicou a gente. Quem ganhou com esse... Veja bem, o Lula falou várias coisas com as quais eu concordo. A crítica à posição expansionista, militarista, está certíssima. Tem que parar isso logo. Parar a mortandade. O Holocausto ele errou completamente. Qual foi a consequência disso? Israel aproveitou, o Netanyahu, completamente isolado, aproveitou essa dica, engrossou o caldo de vez, que para ele interessa, ele não tem nada a perder, e criou uma situação limite. Eu concordo contigo, e concordo com o nosso chanceler, uma grosseria nunca antes vista. Por quê? Porque eles têm interesse nisso. Eles estão tão isolados, que agora eles saíram do tema que eles matam todo dia não sei quantos milhares de crianças e mulheres, e o tema agora é se é Holocausto ou não é Holocausto, quer dizer, é um tema muito mais confortável para eles. Quem ganhou com isso foi o Hamas também. Estava completamente isolado, escreveu uma carta elogiando a posição do Lula, claro, tirando uma casquinha oportunista, né? E eu acho que os bolsonaristas aqui ficaram em festa. Lá na Assembleia, né, eu fui dos poucos que enfrentei eles pedindo para assinar o impeachment do Lula, essas questões todas, e também tirou o foco, porque agora o bolsovírus está com a corda no pescoço, o Xandão está dando duro nele, ele vai ter que depor, né? Ele mais 10. Então, o eixo em cima deles era o golpe, o 8 de janeiro e a PF no toque do bolsovírus. Agora o tema deles é o Holocausto. Então vamos combinar que esse erro do Lula, no meio de um grande acerto, ele cometeu esse erro, beneficiou a quem? Ao Netanyahu, ao Hamas e ao Bolsonaro. Então foi uma tristeza. Agora, dito isso, Israel chutou o pau da barraca, Israel não. O governo Netanyahu e realmente criou uma situação de semi-ruptura, que eu acho que não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. Eu acho que isso tudo é muito ruim, porque aí polariza. A turma da esquerda fica dizendo, não, Lula está 100% certo. Como ele mata gente todo dia, é Holocausto. Não é. Não é. Mas não é mesmo. Eu digo isso, porque eu conheço essa situação. Eu perdi 2 tios-avós cremados em campos de concentração de Hitler, né?
Eu sou um dos representantes do povo cigano, sei do que eles passaram, né? Conheço esse assunto. Não basta dizer, então você está querendo dizer que isso é pouco. Não, o que está acontecendo hoje é muito, é um horror, é crime de guerra, tem que parar, mas não é o Holocausto. Duas coisas péssimas não são obrigatoriamente iguais porque são péssimas. Então, eu acho que o Lula errou. Quem ganhou com isso, como eu disse, foi o Netanyahu, que quer radicalizar o máximo possível. Para ele, a discussão do Holocausto é muito melhor do que a discussão que ele está matando gente todo dia. Então, a gente tem que dar um jeito nessa história. Agora, eu não acho que... Por exemplo, eu fui ministro do Lula. Fiz as 6 campanhas do Lula. As 3 que ele perdeu e as 3 que ele ganhou. Mas eu não acho que um bom amigo seja aquele que acha que tudo está sempre certo. Aliás, eu postei coisas sobre isso e tive o apoio, nessa posição que eu acabei de expressar aqui, do Jacques Wagner, que pensa exatamente como eu, e do Tarso Genro, que foi também ministro de várias gestões do Lula, e pensa a mesma coisa que eu. Então, eu acho que o fato de você criticar uma coisa não significa que você é contra o Lula, que está dando razão para o Netanyahu. Como eu já disse, é um fascista corrupto, tem que ser varrido rapidamente daí. Eu só concluo essa parte dizendo o seguinte: em 94, nós estivemos mais perto da paz, né? O Rabin e o Arafat ganharam o Prêmio Nobel da Paz. O que aconteceu com o Arafat e com o Rabin, que eram 2 grandes dirigentes? Ambos foram assassinados por extremistas dos seus próprios povos. O Arafat foi assassinado por um palestino e o Rabin foi assassinado por um judeu ultra extremista, direitista, daqueles completamente malucos. Então, vejam como é difícil. Eu acho que um extremismo alimenta o outro. E com esses nunca haverá paz. A gente tem que ter 2 estados e, para isso, temos que tirar o Hamas e tirar o Netanyahu. Muito bem lembrado. O senador Jacques Wagner, ele também tem a mesma opinião que você, ele é líder do governo no Senado, né? É um ex-governador da Bahia. Eu vou até trazer aqui a notícia aqui. Ele fez uma fala boa. Até procurei o vídeo, mas só tem com o logo da Globo, não posso publicar aqui. Fere os sentimentos, inclusive meus, diz Jacques Wagner, sobre comparação de Lula com o Holocausto. Líder do governo, político amigo pessoal do presidente Lula há muitos anos. Você lembrou bem, porque o presidente Lula tem um tamanho assim, né, que às vezes o maior perigo é não ficar sem alguém para fazer uma crítica, alguma coisa a ele. O Jacques Wagner, Miguel, o Jacques Wagner é um dos poucos que chega para o Lula e fala: Lula, você cometeu um erro. Porque antigamente nós tínhamos, eu não vou entrar no mérito agora, mas nós tínhamos o Genuíno, o Zé Dirceu, que eram companheiros lá de trás do Lula, que chegavam para o Lula e diziam: Lula, você foi mal nisso. Hoje em dia, o único que pode chegar para o Lula e falar assim é o Jacques Wagner, que, por acaso, não sei se você sabia, foi meu colega de escola aqui em Laranjeiras, o Wagner. Tenho a mesma idade que ele. Ele é do Rio, né? Ele é do Rio, ele estudou comigo na mesma escola, no mesmo ano, aqui em Laranjeiras. Ele é um grande cara, o Jacques Wagner, ele é um grande cara. O Lula queria que ele fosse candidato a presidente da República. Passou minha hora, aí ele empurrou para o Haddad. Mas o Lula confia muito nele, no Jacques Wagner. Muito. Ele é muito experiente, muito firme, né? Foi excelente governador, enfrentou, e foi o primeiro de esquerda que derrubou o ACM na Bahia, né? E fez gestões ótimas, foi ministro do Lula. Eu, inclusive, quando era ministro do Meio Ambiente, ele era governador. Então, como a gente era muito amigo, eu queria fazer uma reserva extrativista grande no sul da Bahia e também proibir o petróleo e gás lá em Abrolhos. E tinha setores empresariais da Bahia que não queriam nem uma coisa nem outra, os prefeitos do sul. Por outro lado, ele queria uma estrada de ferro que o Ibama estava embatucando. Aí eu falei: Jacques Wagner, vamos conversar. Você quer essa estrada de ferro,
eu quero a reserva extrativista marinha para os pescadores. Você me resolve um assunto, eu também te resolvo outro. E assim foi. Resolvemos tudo. A gente sempre se entendeu muito bem. Muito bem. E, Mink, essa manifestação dos bolsonaristas do dia 25 de fevereiro, qual a sua avaliação? Olha, eu acho que vai dar mal para ele, viu? Porque ele está achando que vai demonstrar muita força. Tem muitos senadores, muitos governadores que não vão nessa manifestação, né? E que ele tá? Qual é o eixo dessa manifestação? Não tem nenhuma pauta propositiva da economia ou da política, tipo assim, não me prendam porque tem muita gente comigo. Ele está sentindo toque-toque chegar lá perto dele, né? E tem uma tese de alguns setores da mídia, eu acho que até minoritários, Miguel, que dizem o seguinte, não, preparar um golpe não é crime. Crime é se tivesse dado o golpe. Espera aí, se tivesse dado o golpe, o Lula estava preso, eu estava preso, nós todos estávamos presos, os parlamentares, os sites de vocês todos, progressistas, Revista Fórum, 247, está tudo fechado. Então, se você só for poder punir o golpista se o golpe der certo, você não vai conseguir punir nunca, porque você vai estar preso. Então, peraí, aqueles acampamentos eram piquenique, aquela bomba no caminhão foi bombinha de São João, né? Aqueles kids especiais que iam sequestrar o Barroso era teatrinho para criança? O que é isso? Cometeram todos esses crimes mesmo, estão sentindo a corda chegar perto e está querendo levar o povo para a rua, mas eu acho que ele vai demonstrar mais fraqueza do que força. Tem muita gente que votou nele que está arrependido, tem muita gente que votou nele e que iria até para um outro tema, mas não na véspera dele depor para a Polícia Federal, dizer que, em vista de tudo que está acontecendo, que ele é uma santa criatura, que de santo nada tem. Mink, um indicador, né, um agregado de pesquisas da CNN Brasil para as eleições do Rio de Janeiro. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Aqui, ó, índice CNN. Né? Eduardo Paes lidera com 41%. Eu vi o resultado. Ramagem, o Ramagem com 9%, se não me engano, né? 8% Ramagem. E depois 7%, o Tarcísio. Isso, Tarcísio com 7%, Marta Rocha com 6% e o Tony de Paula com 4%. Como é que você analisa essa pesquisa aí? Eu vejo bem, né? O PSB participa do governo Eduardo Paes, nós temos uma secretária, que é a secretária de Ciência e Tecnologia, que é a Tatiana Roque. Nós não decidimos ainda, nós já conversamos, a direção regional nossa, eu sou vice-presidente, Molon é presidente, nós já conversamos com o Eduardo Paes e com o Tarcísio, o professor Tarcísio, e a nossa posição final vai sair agora na primeira semana de março. A tendência maior é o apoio ao Eduardo Paes. O Lula vai fazer, tem até gente do PT, o próprio Lindbergh, que diz que talvez não apoie. O Lula tem um compromisso com o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes foi um dos poucos que apoiou o Lula. E o Lula vai apoiá-lo. E o Lula apoiando ele, o PT vai apoiá-lo também. Eu acho importante o Eduardo Paes ganhar. Tem toda essa discussão, quem vai ser o vice, como é que é a composição. O Eduardo Paes fez uma composição mais para o centro, até para o centro-direita. Mas é que o Rio é complicado. Vejam que no Rio, município, o Bolsonaro ganhou do Lula. Ao contrário de São Paulo, cidade, capital, o Lula ganhou do Bolsonaro. Então, eu acho que para nós, da esquerda, da centro-esquerda, a vitória do Eduardo Paes é boa, porque o Eduardo Paes vai para a direita, mas é contra o Bolsonaro. E eu acho que esse divisor de águas é muito importante, porque o quadro político para nós está difícil.
Vejam a chantagem que fazem todo dia com Lula no Congresso. O Lula ganhou com 52%, mas a bancada de esquerda, centro-esquerda e mais algumas outras, nós temos, sei lá, 130, 140 deputados em 530, 540, quer dizer, muito pouco. Então, a gente tem que se fortalecer, temos que ganhar várias capitais. E o inimigo é o bolsonarismo. Então, eu fico animado com uma pesquisa como essa que você leu para nós agora. Maravilha, Mink. Chegamos aqui ao final. Um minutinho para você se despedir e fazer algum comentário aí, alguma coisa que você quer falar. Olha, nós retomamos aqui a Assembleia e estamos resistindo, avançando em vários projetos. A gente teve uma coisa, vocês acompanharam, que foi o caso da Lucinha, né? Teve aquela denúncia toda, a justiça afastou ela, porque ela estava vários indícios ligados à milícia lá da Zona Oeste. Só 12 deputados votaram contra a volta dela imediatamente. Eu fui um desses 12. A esquerda achou muito ruim isso, independente da discussão jurídica, né? Porque sinalizava que você estava fazendo pouco de uma denúncia exatamente com a milícia, que é uma coisa que oprime o Rio. Eu até achei que ela ia voltar de forma agressiva, mas ela voltou pianinho, porque ela agora está submetida a uma comissão de ética. Eu fui um dos que aprovei que ela fosse diretamente encaminhada para a comissão de ética e não passasse antes pela corregedoria. Isso vai começar agora. Semana que vem já vai ter relator. E lembrando que nos últimos 10 anos, 4 deputados foram cassados, inclusive aquele que foi ex-chefe da Polícia Civil, se eu não me engano, Álvaro Lins. Então, a batata dela não deixou de assar. Mas na hora do voto, a gente só conseguiu 12 para manter o afastamento. E vamos continuar de olho nisso, porque milícia é coisa séria. E o bolsonarismo que sabe disso, né? Porque eles tinham nos gabinetes deles vários milicianos. É isso aí, Mink. A deputada Lucinha tem essas acusações de envolvimento, né, com a milícia. Essa é a notícia. Mink, muito obrigado, então, pela participação. Obrigado, Sofia. Até a próxima. Você sempre atuante, democrático, biodiverso e incisivo. Saudações planetárias. Maravilha, Mink. Sempre muito bom conversar contigo. Levanta o astral de todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Até.